Pesquisa Datatempo mostra uma larga vantagem do prefeito de Nova Lima, João Marcelo do Cidadania, em relação aos seus concorrentes para a disputa da prefeitura em outubro deste ano. Um candidato conhecido da população mais à direita e outro mais à esquerda. Mas será que algum deles tem objetivamente chances de romper com as chances de reeleição de João Marcelo? E entre tapas, beijos, ódio e algumas necessidades mútuas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Lula e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, estão tentando encontrar um equilíbrio fino entre as necessidades políticas de cada um. E a gente vai esmiuçar um pouco delas nesse episódio de hoje do 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os 3 poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Nós somos os 3 comentaristas que hoje vão abordar os 3 poderes da República. Os 3 sobre os 3. Toda semana, um trio de comentaristas está aqui para analisar tudo aquilo que funciona na interface entre executivo, legislativo e judiciário. E para mostrar um pouco como a política está permeando cada um desses poderes. Se você ainda não acompanha o nosso podcast, faça a gentileza de entrar lá no nosso canal no youtube.com/otempo, se inscrever, acionar o sininho para as notificações para o nosso conteúdo e para os demais que a gente coloca diariamente por lá. Se você preferir, pode nos ouvir apenas em áudio, também no seu tocador de música principal ou no seu tocador de podcast. No nosso trio de comentaristas de hoje, está aqui a editora de política do jornal Tempo, Marina Schettini. Como vai, Marina? Tudo bem? Oi, Guilherme, tudo ótimo. Um oi para todo mundo que está com a gente. Depois de nos desfalcar na semana passada, não, a Marina, né? Ô Fran, só para eu lembrar aqui algumas coisas, semana passada você estava aqui, editora-chefe de O Tempo na Capital Federal, tudo bem? Oi, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo. Eu estava presente de alma, né? Não fisicamente, mas estava acompanhando, ouvi. Estava muito bem representada, inclusive, com Larissa Arantes. Eu também estava. Eu estava aqui de corpo presente nesta empresa. Entendi. Mas não neste podcast. Entendi. Então apenas o único que estava de corpo presente, alma e tudo mais, era este aqui que vos fala, que reiteradamente é acusado por esta composição da mesa de faltar ao podcast. É isso então que aconteceu na semana passada? Muito bem, muito bem. Oxe, é isso, eu tinha que fazer primeiro essa moção de repúdio às críticas que são destinadas a mim, porque na semana passada, com a Thalita Marinho e com a Larissa Arantes, eu não pude me defender propriamente aqui de vocês que não estavam, mas estavam certamente aqui acompanhando o podcast depois na semana. Algumas circunstâncias específicas da semana passada não permitiram que tanto a Marina quanto a Fran estivessem por aqui e foram muito bem substituídas pelas meninas aqui também. Senhoritas, vamos começar a nossa conversa falando sobre um assunto nacional importante. Eu acho que ele vai tomar conta do noticiário por mais algum tempo. Afinal de contas, o ano de 2024, na relação do Executivo e Legislativo, vai ter muita pauta que vai ao Congresso, volta para o governo, discute-se de novo em comissão, volta para a presidência do Senado ou para a presidência da Câmara. Enfim, temos muitos assuntos com a reforma tributária e com os outros que devem passar pelo Congresso Nacional. Mas estamos tratando hoje no podcast especificamente da relação da tríade Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Esses 3, ao longo dos últimos meses, talvez desde o ano passado, tenham travado os momentos alternando amor e ódio com maior frequência. Porque entre Lula, Lira, acho que a gente tem um pouco mais de... eu não queria usar exatamente a palavra falsidade de lado a lado, mas está me faltando aqui outra. Todo mundo ajeita-se de alguma maneira. Mas entre Fernando Haddad, entre Lula e entre Pacheco, por hora a gente diz, não, agora está todo mundo se amando, as coisas estão funcionando muito bem, os discursos estão alinhados. Passa uma semana, entra uma PEC do quinquênio, entra uma discussão sobre desoneração, parece que tudo desanda e volta lá para os passos anteriores. Daqui a pouco tem uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal ou ao governo federal de alguma maneira, surge Rodrigo Pacheco como uma espécie de, pelo menos na nossa interpretação, aliado do governo. Então essas figuras vão se modificando e de maneira pendular vão colocando-se mais ao centro, mais à direita, mais à esquerda ou coisas dessa natureza. Fran, para começar a nossa conversa por você hoje, nessa relação entre Lula,
Fernando Haddad e Pacheco, vou deixar o Lira escanteado, pelo menos nesse primeiro momento, como é que você interpreta a maneira com que cada um desses atores tem se posicionado? Alguém está se saindo melhor em toda essa conversa? Vai ser esse balaio de gato o tempo todo mesmo na relação com o Congresso? Pois é, Ibrahim, eu acredito que vai continuar aí esse atrito entre eles pelos próximos dias, justamente porque a gente tem um outro poder também no meio dessa história, que é o Supremo Tribunal Federal, né? Tudo isso gira em torno da questão da desoneração da folha de pagamento para os 17 setores da economia que mais empregam e também para prefeituras, né? O Congresso já havia definido no ano passado, em 2 vezes, quando aprovou e depois quando derrubou o veto do Lula ao texto da desoneração, que essa desoneração iria continuar, esse benefício iria continuar. Só que mesmo assim depois, Fernando Haddad enviou uma MP para o Congresso Nacional, que depois foi devolvida, né, por Rodrigo Pacheco relacionada ao tema, então ali já era a segunda tentativa do governo de reverter isso. Depois continuaram-se com várias discussões, vamos criar um grupo de trabalho, vamos enviar um projeto de lei para tratar sobre a desoneração, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e no fim, a alternativa que o governo fez foi justamente, digamos que a pior que poderia ter tido para o Congresso Nacional, que é a judicialização do tema. Cristiano Zanin, que foi indicado por Lula, né, para o cargo de ministro do Supremo, deu aval, que a desoneração iria acabar aí no país. Foi para julgamento, 5-0, Luiz Fux pediu vista na última semana. Então, tá nesse passo. E no meio de tudo isso, o que a gente viu muito foram críticas, né, por meio da imprensa, tanto de Pacheco a Haddad, quanto de Haddad para Pacheco. E, mais recentemente, o presidente Lula mostrou que não vai recuar nessa questão quando, no discurso no evento do dia 1º de maio, do trabalhador lá em Itaquera, em São Paulo, ele falou que só vai ter desoneração, benefícios para ricos, quando tiver para pobres também. Então, o presidente Lula deixou bem claro que era o caminho que o governo iria tomar, digamos que é um tema que o governo não negocia. E aí o governo deixa de negociar com aquele que tem sido visto como um dos principais aliados do presidente no Congresso Nacional e que já segurou várias outras matérias a favor do governo lá no Senado e no Congresso, e que recentemente também adiou aí a votação, por exemplo, que já teria dado certo como uma derrota aí pro Lula, de 5,6 bilhões de reais de emendas de comissão e também do PL das saidinhas. Então o Rodrigo Pacheco, até nos bastidores já era dito assim, olha, Rodrigo Pacheco está até atuando mais pelo governo do que o próprio líder de governo no Senado, Jacques Wagner, que por vezes simplesmente não orientou a bancada e soltou a bancada, digamos assim, né, deixou a bancada livre para votar como quisesse em vários temas. Só que, ao judicializar a questão também, é interessante a gente lembrar que Rodrigo Pacheco é um nome que tem levantado no Senado essa pauta, digamos que contrária ao STF, né? Seja a limitação do tempo de mandatos aí dos ministros. Recentemente foi aprovado também a questão das decisões monocráticas. Então, até quando o Zanin também deu aquela liminar, o presidente Rodrigo Pacheco lembrou disso, fora outras pautas. E aí tem também a questão da PEC do quinquênio, né? Então, assim, digamos que foi um momento em que Rodrigo Pacheco e Lula chegaram num ponto em que ninguém quer abrir mão, justamente porque Rodrigo Pacheco quer dar resposta para os seus e Lula e Fernando Haddad para o governo, mas principalmente a questão da desoneração, a principal preocupação de Lula é com a popularidade mesmo do governo. Se no primeiro ano ele abria mão aí de determinados temas para acomodar o Centrão, foi assim que a gente viu ministras caindo, né, para acomodar ali nomes de PP e de outros partidos do Centrão. Nesse ano que a gente vê é o presidente preocupado com a popularidade, porque tem eleições municipais e ele quer, de certa forma, ser o principal nome aí, padrinho político, não, tanto para o PT quanto para partidos aliados. Então chegou num ponto em que realmente essa questão vai ser resolvida no próprio judiciário, né? Então, mais uma vez, na avaliação de parlamentares, é o judiciário sendo colocado em situações em que ele vai ter que, entre aspas, aí, legislar. Então, isso também, de certa forma,
acaba permanecendo essa guerra entre os poderes, que de vez em quando ou outra é reduzida por liberação de emendas. A gente viu isso com o Arthur Lira recentemente, né? E vamos ver o que o governo vai fazer agora para tentar resolver. Lembrando que outra pauta econômica que o governo não está conseguindo encontrar aí o meio termo com o Rodrigo Pacheco é da questão da dívida dos estados com a União, que é um tema importante para Minas Gerais, né? 165 bilhões de reais de dívida aí, e ficou aquilo. A Haddad apresentou um projeto que desagradou o Pacheco falou que iria para frente, depois os dois tentaram se resolver, parecia que estava resolvido, e aí surgiu isso da desoneração. Então é muita gente querendo capital político e não querendo abrir mão aí dos seus ideais, lembrando que com isso também coloca ali em xeque aquele apoio do presidente Lula ao nome de Rodrigo Pacheco para o governo de Minas aí em 2026. Sim. Marina, eu quero lhe perguntar, dando um passo um pouquinho atrás. A gente já está olhando para essa questão em várias vezes como uma fricção entre governo, nas figuras de Lula e de Haddad, com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Mas eu lhe pergunto, é um tensionamento natural? É para ser assim? Ou lhe parece que o tom está acima do que se esperava para uma relação que a gente olha para ela e esperava-se mais cordial? Ou seja, Rodrigo Pacheco não é exatamente um opositor ao governo, por definição. Mas não é natural que aconteçam também uns certos embates entre executivo e legislativo da natureza que tivemos até agora? Os embates são naturais, até porque a gente precisa dos dois poderes independentes, mas a gente está sim acima do tom, porque a relação é muito diferente do que deveria ser. Então acaba que vai sendo proporcional uma coisa à outra. Foi uma semana muito difícil para essa relação Congresso, governo, né? Principalmente Pacheco, governo aí nas figuras de Lula e de Haddad. Mas eu acho que a gente precisa pensar, assim, que eu acho que o governo, ele achou que judicializando a questão da desoneração principalmente, ele teria mais força. Eu judicializo, eu tenho sucesso, eu tenho mais força na negociação. Naquele sentido de assim, olha, eu já tenho a definição da justiça, eu tenho o aval deles, mas então eu vou ceder, para parecer que eu estava cedendo muito para ter uma dianteira na negociação. Só que não foi isso que aconteceu. Criou-se um estrago muito grande. E o governo ele precisa avaliar, vez ou outra, se vale a pena essas brigas. Até porque se arruma essa briga aqui, depois você precisa ceder para conseguir outras coisas. E o Pacheco, ele tem nas mãos dele, como presidente do Senado, como presidente do Congresso, muitas pautas que podem dar outros prejuízos para o governo. Será que vale a pena eu engolir o prejuízo aqui para não prejudicar outras coisas que eu preciso? A gente tem PEC do quinquênio, a gente tem as emendas, esses vetos todos que precisam ser analisados para o Congresso. Então não é melhor uma derrota pontual do que estender essa derrota para tudo? Eu estender essa briga lá para frente? Será que vale a pena? Até porque eu acho sim que a gente precisa tratar, a gente, o governo, né? Rodrigo Pacheco, diferente do que se trata Arthur Lira. A Câmara sempre foi um problema, uma dor de cabeça para o governo. O Senado, vou exagerar um pouquinho aqui, mas só para mostrar a diferença, ele é quase que um porto seguro para o governo federal. Tanto que há reclamações de que o governo federal só olha para a Câmara, só negocia com a Câmara, só libera coisa para a Câmara, só muda de posição com a Câmara, porque no Senado não precisa. Então, quando o Rodrigo Pacheco ele é pego de surpresa com a judicialização, como ele foi pego de surpresa na negociação da dívida de Minas, que a Fran citou, não é o jeito de você tratar um aliado, porque a gente precisa chamar o Rodrigo Pacheco de aliado mesmo nesse momento, né? É o mais próximo de um aliado que o governo federal tem no Congresso, talvez seja ele realmente. Então, cria-se um problema para quê? Agora a gente já vê o Haddad aí agradecendo a Arthur Lira e a Rodrigo Pacheco pelo resultado do PERSE. Não é uma vitória, se a gente pensar no objetivo inicial, que era acabar com o programa. Então, quando você tem aquele teto de 15 bi, que não vai ter correção para a inflação, é assim, no final das contas ficou menos pior. Mas não é uma vitória. Não é uma vitória que seja digna de um agradecimento público do Haddad lá na frente, principalmente se a gente vê o contexto. O Lula bateu firme lá no discurso de 1º de maio, que a desoneração vai ser para o rico, só se ele tiver ali alguma contrapartida de criar emprego e tudo, que o rico não vai ter desoneração se o pobre não tiver, mas já estava ali dando uma suavizada no discurso. O Haddad já estava agradecendo todo mundo. Então, cria-se uma confusão sem estratégia, porque eu não acho que o governo tem que ceder tudo para o Congresso, igual era feito no último governo, na gestão Jair Bolsonaro. Mas o governo precisa entender que a realidade mudou, senão a gente vai estar aqui num episódio discutindo a relação governo Lira, depois no outro Pacheco, depois Rodrigo Pacheco com o governo de novo, depois Lira. Vão ser vários embates, porque fica naquele cabo de guerra. O governo precisa entender que o momento é outro,
que ele não vai ter o poder, não tem mais como era antes, emenda impositiva, o Congresso com mais força, essas coisas todas, e o Congresso precisa entender também que esse governo é diferente do outro. Mas enquanto a gente não acha o meio termo, vai ficar essa briga e o governo, na maioria das vezes, vai ter que acabar cedendo, principalmente se não agir com estratégia. Isso podia ter sido negociado com o Pacheco, podia até ter judicializado, podia ter avisado para ele antes, podiam ter cedido em um outro ponto, mas o jeito que as coisas vão sendo feitas, você acaba minando a pessoa que é o mais próximo que você tem de aliado. Eu concordo com a sua avaliação, Marina, claramente sobre como o tratamento destinado a Rodrigo Pacheco carece de uma diferenciação em relação àquele que se dá a Arthur Lira. E eu estou olhando do mesmo lugar onde você está, olhando como se eu fosse o governo e dissesse, quando eu tenho os dois aqui me chamando para conversar, quem eu atendo primeiro? Você pode olhar pela perspectiva de, bom, eu vou atender quem me causa mais problemas, que é de lá que eu tenho que arrumar uma solução. Mas outro vai dizer, bom, eu que sou seu amigo, né? Você precisa atender quem conversa com você primeiro, quem lhe estendeu a mão em outras oportunidades, para não correr o risco da chancela da ingratidão. Dizer, opa, peraí, mas na hora que eu precisei você não me atendeu. Só que tem um componente em tudo isso, Marina e Fran, que me incomoda bastante, que é a posição muito confortável com a qual o Congresso Nacional tem de conviver agora. Quais foram os sacrifícios exatamente que o Congresso Nacional precisou fazer desde que nós estamos discutindo no governo Jair Bolsonaro, na virada ainda com a PEC que garantiu ao governo espaço fiscal para poder pagar os programas sociais e não deixar que houvesse uma espécie de paralisia no governo. Não foi uma concessão do Congresso Nacional ao governo Lula necessariamente, porque ainda que ela possa ter algum alcance nisso, o Congresso se beneficiou. Os congressistas brasileiros se beneficiaram disso. Muitos deles puderam chegar nas suas bases eleitorais dizendo, não, eu ajudei a não impedir que o Bolsa Família parasse. Eu ajudei a garantir que o Auxílio Brasil continuasse. Então, todos eles colheram frutos dessa natureza. E me parece, desde algum tempo, eu sempre uso como exemplo, quando eu estou pensando no papel do Congresso, o que foi o Piso Nacional da Enfermagem, porque nele a gente conseguiu, aqui na FM O Tempo, nos nossos veículos, ouvir muito das perspectivas dos prefeitos. Tinha prefeito no final do ano passado, na virada para esse ano, dizendo, por exemplo, da impossibilidade de fechar as contas e de ter de atrasar salário. E essa responsabilidade estava sendo empurrada para quem? Para o governo federal, de dizer, o governo federal se vira aí para arrumar recursos para colocar dentro do piso. Mas peraí, quem é que sentou, se debruçou sobre a matéria, tem parlamentares, da bancada mineira, inclusive, que defendem, e eu aqui não estou fazendo juízo de valor de que não deveríamos ter uma valorização para os profissionais da enfermagem, são uma das categorias que mais merecem nesse país, em especial nos últimos anos, mas quem é que pegou, sentou e disse, não, vamos garantir, é maravilhoso, é lindo, é o Congresso Nacional, sem fazer as contas devidas de onde sairia o dinheiro. E depois você diz, não, agora o governo não pode economizar aqui para pagar isso. Se vire, governo. A minha impressão em relação ao Congresso é que a fala que foi feita pelo ministro Fernando Haddad mais recentemente, eu estou exatamente entre aqueles que consideram assim, o sacrifício também precisa ser feito por parte do Congresso. Cobrar responsabilidade fiscal do governo é a obrigação da oposição e a obrigação do governo de fazê-la. Olhar para as contas públicas pensando em superávit, ou, a depender do campo ideológico em que esteja o governo, com o menor déficit possível, ou numa tentativa de equilíbrio sustentável das contas, é uma obrigação de quem é gestor do Poder Executivo. Mas me parece que o Congresso Nacional não cumpre em nada essa perspectiva. Se não vejamos, o mesmo Rodrigo Pacheco, que critica o governo a respeito de desonerações, e há um quê político muito relevante para o próprio Pacheco em fazer essa defesa em relação aos municípios, porque é nesses municípios em que ele é lembrado como um grande líder para além das discussões nacionais que faz. É só você percorrer políticos da capital, da região metropolitana, do interior do estado, para perguntar, e aí? E Rodrigo Pacheco? Não, ele é ótimo, trouxe umas emendas aqui para cá, mandou uma coisa aqui, uma coisa colar. A construção do poder político de Rodrigo Pacheco como senador e como presidente do Congresso tem passado muito exatamente por esse tipo de medida. A desoneração da folha de pagamento, o próprio orçamento secreto, ainda que a gente tenha estampado muito a cara de Arthur Lira, como se não, ele é o grande gestor dessa ideia, Rodrigo Pacheco também se beneficiou da mesma maneira como todos os congressistas brasileiros. Eu não estou aqui demonizando o presidente do Congresso por isso, mas não dá para negar que ele também colheu frutos em relação a isso. É o mesmo Rodrigo Pacheco que agora
diz que a PEC do quinquênio é necessária, porque diz que está havendo um sucateamento das carreiras judiciárias, ocorre-se o risco de que o Ministério Público e os juízes, que ninguém queira mais procurar essa carreira. O que eu tenho a notícia, os últimos concursos para juiz, tinha 7 mil pessoas querendo fazer. Não, essa PEC do quinquênio, gente. Quer dizer, então, me parece que não há nenhuma explicação legítima do Congresso Nacional para dizer que é só o governo que não está agindo bem nessa história. E a Marina ponderou muito bem pontos em que o governo, me parece, tem esticado a corda muito mais, porque olha para o Supremo Tribunal Federal e imagina que lá pode ter uma posição razoavelmente mais ponderada ou mais favorável a si. Mas o Congresso Nacional também não está fazendo por onde. A discussão sobre o PS nunca foi, desde o primeiro momento, não, precisamos olhar com algo um pouco mais de lupa, com algum esmero maior por parte dos congressistas. Não, tem que manter do jeito que está aí, ponto e acabou. Quer dizer, essa não é a posição que eu espero do Congresso Nacional. Eu espero que escrutinem um determinado assunto, que olhem para ver, peraí, o governo levantou a hipótese de que inclusive pode ter fraude. Bom, vamos pegar isso aqui, vamos esmiuçar e vamos dizer, não, o Congresso Nacional simplesmente se colocou como um anteparo à conversa do governo e depois disso, o governo é gastador. Eu não estou dizendo que o governo não seja gastador, mas acho que nessa proporção, eu diria que os problemas das contas públicas brasileiras mais recentes, eu colocaria uns 75% para o Congresso Nacional de culpa e 25% para o governo federal. E estou incluindo o governo Jair Bolsonaro nessa história. Porque mesmo nas medidas mais populistas e que tinham um eco na população, como a desoneração dos combustíveis, o Congresso Nacional se fingiu de bobo e disse que não tinha nada a ver com isso e vamos para as desonerações sem pensar na conta para os estados no ano seguinte. Mas ficou para as pessoas pagarem a conta, né? Ficou para os governadores, ficou para os prefeitos e o Congresso fez o quê? Pôncio Pilatos, lavou as mãozinhas e disse que não tinha nada a ver com isso. Então eu acho que essa relação precisa ser um pouco reequilibrada. Talvez é só do lado de cá, na percepção da opinião pública em relação ao Congresso, mas é um ponto que foge à política e que me dá mais preocupação, é de que o Congresso está se colocando simplesmente como alguém que empurra o orçamento e depois o governo que se vire para resolver. Eu concordo demais com essa fala do Haddad que você citou, é isso. Todo mundo, já que o Congresso ele tem mais poder de usar o dinheiro, de executar, então ele precisa ter as mesmas exigências de responsabilidade com o dinheiro que ele está usando, que é público. Mas o Congresso se coloca muito como uma criança mimada que não pode ser contrariada, senão vai espernear, vai dar um chilique e vai trazer mais prejuízo ainda para o governo. O Congresso tem se comportado exatamente como isso, zero responsabilidade. É isso, muito isso que você falou. Chega um projeto lá, ele só quer estar bem com a opinião pública. Chega o piso da enfermagem, chega o PERS, chega a desoneração. Nós vamos desonerar até quando? Não vai ter um limite nunca? O PERS era para a pandemia. Acabou, o setor de eventos está funcionando a todo vapor. A gente precisa realmente disso. Precisa como país. Essas avaliações não são feitas. O Congresso não se preocupa nem um pouco com o resultado que vai ter nas contas públicas. E quando é incitado isso aí, da responsabilidade do Congresso, eles ficam mais nervosos ainda. A resposta do Rodrigo Pacheco foi muito raivosa, de muita irritação. Como se eles tivessem responsabilidade. Eles não têm. Nenhuma no gasto público. E tem alguns argumentos que são levados à frente, Marina, esse, por exemplo, mencionado pelo senador Rodrigo Pacheco, e outros que são sempre atrelados às desonerações, que me incomodam sobremaneira porque eles nunca estão ancorados com os dados no passo seguinte. Quer dizer, nós vamos tirar as desonerações, portanto vamos perder empregos no país. Me mostre exatamente quantos empregos vamos perder no país, efetivamente. Porque é mais ou menos como aquela história de assinar protocolo de intenção dos governos dos estados. Você assina um protocolo de intenção e diz assim, não, a empresa chinesa está querendo investir aqui na minha cidade. Ótimo, para gerar quantos empregos? Não sabemos, na hora que o investimento chegar é que você vai saber. Você não tem a certeza de que os 100 empregos programados serão os 100 empregos ali. No caso dessas desonerações, há estudos e alguns bem robustos de entidades específicas que discutem economia, de universidades federais e de outras universidades, como a Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, mostrando que assim, aquilo que os incentivos fiscais de longo prazo fazem é fazer com que a cadeia produtiva se torne pouco preocupada com inovação. Ou seja, ninguém procura uma alternativa. A gente procura apenas um congressista para dizer, segura mais um pouquinho aí a desoneração, que é o que a gente precisa. A gente viu isso no mercado das montadoras no governo Jair Bolsonaro. E o presidente da República à época disse, a montadora precisa sair? Precisa. Olha, eu não tenho como renovar, mais uma vez, a desoneração que tem para um determinado setor. Eu não posso fazer isso sob pena de perder um pouco de sanidade aqui nas contas públicas. E veja,
Estamos falando de Jair Bolsonaro e de Paulo Guedes. Não é que estamos dizendo que eram os grandes nomes preocupados com as contas públicas no país. Mas num cenário em que as montadoras não estavam preocupadas com a inovação. Não estavam, única e exclusivamente estavam preocupadas em dizer, não, estamos aqui em busca de mais um pouco de incentivo do governo. Essa discussão, talvez se o governo federal estiver roendo a corda ou empurrando a discussão para mais tempo, em função disso, eu acho, Marina, que como pano de fundo, já vai ter feito uma contribuição importante. Eu não gostaria de ser o governo e ter de lidar com os problemas que o governo Lula terá de lidar com isso. Mas acho que estamos chegando a um limite no país como um todo, vale para Minas Gerais, vale para as guerras fiscais que tínhamos nos estados do Norte, Nordeste, Sul e etc. Vale para o governo federal e esses setores que você e a Fran mencionou. Não temos mais condição como país de tratar a isenção fiscal como se fosse uma coisa da ordem da naturalidade. Nenhum setor no mundo dá conta mais de se aguentar o tempo inteiro só com benefício fiscal e se sustentar dessa maneira. E acho que o Congresso está fazendo um papel, neste caso, ruim, ainda que o governo, repito, deveria, claro, olhar para as suas contas. Mas o recado dado é esse, né? O governo está tentando buscar mais arrecadação, melhorar a sua base fiscal. Mas o Congresso precisa, de alguma maneira, acho que ajudar também nessa conversa. Senão, não temos muita possibilidade de fazer algo. Fran, você queria mencionar alguma coisa em relação a esse tema? É que a gente chegou num ponto exatamente de que, eu acho que a Marina citou muito bem da questão da criança mimada, né? E, diante de tudo que vocês falaram, né, é uma preocupação muito mais ligada a essa questão eleitoreira da opinião pública e que querendo ou não, vai ficar nesse cabo de guerra danado até onde for. Agora, o governo precisa escolher muito bem quais vão ser as suas brigas, né? O que ele não vai ceder, o que ele não vai deixar passar. Porque também ficar desse jeito que tá, em que cada medida econômica vai criando-se guerras, criando-se batalhas, não vai chegar muito longe. Agora, o que precisa é os atores sentarem na mesa de fato e abrir o jogo. Ó, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que o governo vem com tudo isso a público e também aí no final que a gente vê a liberação de emendas célere, principalmente nesse ano, né? Ano de eleições municipais. A gente sempre está citando essas eleições municipais, não tem como, porque o que a gente vê é justamente as coisas se movendo assim. Mas realmente um ponto que vocês citaram e é interessante, porque a responsabilidade no fim vai cair sempre no colo do executivo em relação ao déficit fiscal, né? Porque quando a gente fala de fechar as contas, quando a gente fala de que agências de mercado estão avaliando a questão do Brasil, a situação econômica e tudo isso, os olhos se voltam todos para o Ministério da Fazenda, para a equipe econômica, no caso aí, para Fernando Haddad. Então, é hora o governo precisa saber só o que vai deixar passar, o que não vai deixar, para que isso não vire uma briga eterna. Mas, pelo que parece, pelo menos até junho, a gente vai ver isso, depois vai ser eleições, então as coisas vão mudar um pouquinho. Só que pro ano que vem, talvez as coisas mudem um pouco mais, é outro cenário. Então, assim, a cada mês, a cada semana, na realidade, né, a gente vai vendo aí esse tensionamento, se ele fica maior ou menor, mas fato é que a gente pode esperar nos próximos dias não vou falar guerra, né, mas troca de farpas e tudo mais relacionada à questão da dívida dos estados com a União, uma vez que também a grande questão que está travando toda essa discussão e esse debate é justamente porque o Congresso, aí no caso, né, a figura de Rodrigo Pacheco, os governadores estão querendo mais incentivos ou coisas do tipo para que esses governos consigam pagar essas contas e, por outro lado, o governo está vendo quanto que pode perder a longo prazo, também a curto prazo, de como vai ficar aí a resolução dessa dívida. Só que também, agora ninguém está recebendo nada, né? O governo não está recebendo dos estados, porque o estado não tem condição de pagar. Mas todas essas questões, tudo isso se volta para essa questão. Haddad quer cumprir o déficit zero das contas públicas, precisa disso, então está fazendo as contas ali na ponta do lápis, contando tudo para ver se consegue chegar aí com a saúde financeira do governo melhor no final do ano. E no fundo não dá para fazer todas as coisas, né? O ministro Fernando Haddad persegue algo que o mercado quer ver, quer dizer, olha, eu quero um governo
para atrair investimentos internacionais, para melhorar a classificação do Brasil nas agências de risco, para fazer recomendação para investidores internacionais. Eu quero ver um país que entregue melhorias nas contas públicas. Aí o presidente do Congresso diz, não, vamos botar aqui uma PECzinha do quinquênio, vamos botar mais uns bilhões aqui na conta. O Congresso empurra mais uma coisinha aqui a colar. Daí a pouco o presidente da Câmara diz, não, mas e se a gente pegar uma CPIs aí, der uma levantada? Quer dizer, não me parece que a contribuição esteja calibrada. O país e o mercado está se levando para um caminho e o Congresso Nacional parece estar indo no caminho absolutamente contrário. E olha que é o Congresso o mais permeável a todos os lobbies de todos os setores que você possa ter. Da indústria, de professores, de todos os atores políticos que existem aí, país afora. Fran, você queria falar alguma outra questão também? Desculpa, é que não dá também para ficar a longo prazo com esse jogo de chantagem, né, dos dois lados, que é o que se parece, né, ó, se não dá isso, vou fazer isso, se não fizer isso, não vou liberar a emenda. Então a gente volta para um debate antigo do jogo do toma lá da cá, que não tem como fugir muito, mas que é necessário se estabelecer alguns limites, até para evitar também que essa república se resuma a brigas aí de presidentes de poderes contra, né, e aí a gente inclui até o judiciário, mas aí também, ou seja, sempre vão ter mais brigas e mais coisas, mas no fim sempre fica com esse tom de realmente de chantagem, né? E aí falando de todos os lados, não só de um. Eu gostei da ideia de um toma lá da cá versão moderna, assim, com cara de Taylor Swift, né? Que acho que é a cantora da juventude, né, da moda. Vocês que são mais jovens do que eu devem conhecer a Fran, que é a mais jovem de todos nós aqui, né? A Marina que tá próximo, assim, né? É só uma questão. É uma questão de número, gente. É usar vírgula, zero. Numericamente à frente. Numericamente à frente. Isso aí, olha o gancho, né? Pra gente falar de Nova Lima. Coisa ínfima, não vamos nos preocupar. A ponte, Nova Lima. A distância de idade da Marina pra Fran é mais ou menos a idade do que nós vamos falar aqui agora, do João Marcelo para os demais candidatos. É isso, Marina? Não era isso. Não, é o contrário. Não, eu olhei aqui, o roteiro estava errado, aqui, eu vou corrigir. Vamos aqui tratar agora do nosso segundo assunto, no 3 sobre os 3 de hoje, que é mais uma rodada da nossa pesquisa Datatempo, agora mirando outra cidade da região metropolitana. Falamos primeiro da cidade de Contagem, com a prefeita Marília Campos apresentando uma vantagem significativa na preferência do eleitorado ouvido pela Datatempo, e agora temos o atual prefeito João Marcelo, do Cidadania, também com uma margem muito expressiva, até maior do que a da prefeita Marília Campos. Segundo o nosso levantamento Datatempo, no cenário estimulado, é aquele em que o pesquisador apresenta para as pessoas, olha, temos aqui estes candidatos colocados. João Marcelo soma 75,8% das intenções de voto, seguido pelo prefeito Vitor Penido. Eu estou falando prefeito porque a quantidade de vezes que Vitor Penido foi prefeito, eu quase me habituei a dizer isso sobre Nova Lima. É o ex-prefeito Vitor Penido, agora no PL, tem 12,5% da preferência do eleitorado, e Jobert Jobão, que é um quadro do PT da cidade, tem 2,4%. Os brancos e nulos totalizam 6,5% e 2,7% dos entrevistados não sabem ou não responderam ao questionamento. O cenário parece, evidentemente, muito amplo, de uma distância gigantesca de João Marcelo para os demais. Mas, Marina, eu quero te perguntar para um componente diferente que temos nesta eleição de Nova Lima, quando a gente olha para a Contagem. Nós temos um prefeito com sucessivos mandatos, alguns mais, outros menos bem avaliados. Um prefeito que já teve outros problemas com a justiça anteriormente, já chegou a ficar períodos sem poder, inclusive, ser candidato. Tem algum peso na sua avaliação termos, num prefeito de primeiro mandato como é João Marcelo, um adversário potencial da esquerda, como Jobert Jobão, e um prefeito, um vice-prefeito, um ex-prefeito, melhor dizendo, muito conhecido como Vitor Penido? A situação do João Marcelo, né, Guilherme, ele é muito confortável. A gente estava assim, achando impressionante os 59% de intenção de voto da Marília em Contagem, quando a gente olha para os 75,8%, que chegam a 83,6%, quando a gente pensa só nos votos válidos, tirando branco e nulo, é uma situação de extremo conforto. Não ganhou, não venceu, a eleição nem começou, é sempre bom a gente falar isso, a gente está falando deste momento agora, né? Os ataques ao prefeito ainda vão acontecer, os aliados do Vitor Penido ainda vão chegar, ele tem aí no partido do Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, então isso tudo vai acontecer, mas eu acho que é um caminho muito comprido para ele percorrer, até ele conseguir encontrar o João Marcelo lá na frente,
Se a gente olhar outros números, a administração dele é muito bem avaliada. A gente tem 84,4% das pessoas na cidade dizendo que o governo dele é bom ou muito bom. Se a gente soma o regular, chega a 96%. A ruim ou muito ruim é 3%. As gestões de Zema e de Lula, que poderiam ser ali outros cabos eleitorais, têm 50% de aprovação. Então, eu acho mais fácil o Marcelo ajudá-los do que eles ajudarem o candidato Vitor Penido. E o Vitor Penido, como você disse, ele é um prefeito eterno de Nova Lima praticamente, são 6 gestões. Então ele não tem o desconhecimento que os concorrentes da Marília têm aqui em Contagem. Quando a gente olha Cabo Júnior Amaral, Felipe Saliba, eles têm ali 50% de desconhecimento da população, mais ou menos. Então eles ainda têm um caminho para se colocar, para dizer de quem que eles são aliados, para criticar a prefeita, para apontar problemas na administração. No caso aqui não tem, porque o Vitor Penido é o candidato ali com mais chance, né? O que vai incomodar mais o João Marcelo. E ele já tem, além de ser muito conhecido, ele tem 30%, 33%, se não me engano, de rejeição. Então, é uma rejeição extremamente alta, principalmente se você compara com os 4,5% do João Marcelo. A rejeição dele é muito baixa, é um negócio que a gente não vê em quem está no poder, né? Nunca, assim, praticamente nunca, para não falar nunca, a gente vê. Então, ainda quando a gente compara a gestão de João Marcelo com a do Vitor Penido, 70% da população prefere João Marcelo. Então, é sim uma situação de extremo conforto para ele. Ô, Fran, você estava fazendo um aceno ali quando a Marina estava mencionando o fato de Vitor Penido ser um prefeito que já de cara parte com uma rejeição expressiva, pelo fato de ter passado pela prefeitura em outros momentos. Então você menciona a palavra Vitor Penido, e pro bem ou pro mal, já lembra um pouco. Na sua avaliação, isso joga contra o ex-prefeito nessa possibilidade de superar uma candidatura de reeleição de João Marcelo? Então, o João Marcelo, ele surgiu como... Ele quebrou, né, aquela polarização e aquela bolha que tinha justamente entre o Vitor Penido e, na época, com o professor Carlinhos, né, do PT. E eu acho que um ponto favorável a ele também, que acaba contando muito, é justamente o fato de Nova Lima ser, eu acho que, segundo uma última pesquisa da FGV, né, a cidade mais rica do país. Então, isso ajuda também com investimentos na cidade. Lembrando que Nova Lima também aí tem muitos recursos oriundos da própria mineração e tudo mais. Então, é uma situação confortável para ele, em que talvez a regra agora seja onde eu vou errar menos, né? O que eu vou buscar para não errar, para não atrapalhar o que essas pesquisas de opinião estão mostrando hoje. E aí que são pontos que, inclusive, a Datatempo trouxe também, e que se assemelham com o que foi dito tanto sobre a cidade de Contagem, como também a cidade de Belo Horizonte, que é a preocupação da população, né? Com o que ela se preocupa hoje, que aí tem saúde, né? Que é o principal, e principalmente o trânsito, né? O segundo ponto ali fica o trânsito. O trânsito a gente sabe que tem aquela questão ali de acesso, né, de BH para Nova Lima, ali pela MG 030, então já é uma coisa, um gargalo que vem de muito tempo, então é um ponto que realmente é de atenção. E, por outro lado, a saúde chama atenção, principalmente porque Minas Gerais, assim como outros estados, a gente vê, né, que vem passando por vários momentos complicados relacionados a essas diversas, seja gripe, arbovirose, enfim, são muitos pontos. Então, a população automaticamente também olha ali como um ponto de preocupação aquilo que está doendo mais naquele momento para ela. Mas talvez seja uma oportunidade, justamente para o João Marcelo nesse momento, de tentar conter e tentar solucionar esses pontos, porque ainda dá tempo, de certa forma, para ele. Então, ele está, como a Marina disse, de forma confortável neste momento, enquanto a gente está vendo essa pesquisa. Agora, vai ser muito interessante também ver de que forma que Vitor Penido vai ser apoiado, ou como que vai chegar as figuras aí, como, por exemplo, de Jair Bolsonaro, em relação à campanha dele, para ver quando você pergunta, né, como que o Vitor Penido vai chegar nisso e tudo, eu acho que agora todo mundo já conhece ele. Então já faz um tempo, né? Eu desde que eu já era um jovem aí, ó, aquelas já cobria. Nos primeiros mandatos de Vitor Penido, só para eu no primeiro e no segundo. No primeiro, né, Marina, que ela mencionou, só para eu calibrar aqui exatamente a fala da Fran. É isso, né? As coisas são do DE, inclusive, eu tô tentando lembrar aqui. Quando você queria falar o que eu não entendi? É o DN, o PSD, como é que é? Não é isso, Fran? Não, né? Não foi, não. Isso não. Entendi.
Mas assim, é uma figura realmente histórica, né? Então vai ser interessante saber se Jair Bolsonaro vai agregar, se Nicolas vai agregar, como que vai ficar nisso. Porque a situação pro João Marcelo tá realmente muito confortável e ele furou a bolha. As pessoas chegam a uma conclusão em determinados momentos em que propostas, que inclusive isso também mostra na pesquisa Datatempo, é mais importante aí no momento do que uma possível polarização, que se deve ter, de certa forma, também com o Vitor Penido e também com o pré-candidato do PT, né? Então, o que a gente vai ver aí nos próximos dias, mas eu acho que agora talvez a chance dele é pensar em como que eu vou errar menos daqui pra frente pra me manter confortável, mas nada tá ganho, né? Estamos nesse momento de pré-campanha, por mais que algumas pessoas já começaram a pedir votos e tudo, ainda tá na pré-campanha. O pessoalzinho aí começou pedindo, outro dia pediu aí e tal. Vamos falar disso depois. Negócio assim, votem em mim. Votou nas eleições de 86, 99, umas 10 eleições. Assim. Eu fico imaginando o Vitor Penido propondo mudanças para a cidade, né? Depois de 6 mandatos. É um discurso super difícil, né, Marina? A Fran mencionou um ponto muito importante que eu acho na estrutura de Nova Lima, e ele tem alguma ressonância com o caso da cidade de Contagem. A Fran falava sobre a história de, olha, Nova Lima é uma cidade rica. Eu fui pegar apenas os orçamentos que estiveram decididos e nas mãos de João Marcelo desde que assumiu a prefeitura. Só de receita, em 2021, que é o primeiro ano de orçamento elaborado pela gestão João Marcelo, a receita era de 659,7 milhões de reais para Nova Lima. Em 2024, ela ultrapassou a casa de 1 bilhão. São 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ele dobrou a receita em 4 anos de gestão, não concluídos ainda. Aí eu fui pegar por um ponto que eu acho muito importante, porque ele revela o impacto diante da população, que é só o que a Secretaria de Obras tinha disponível para fazer obras na cidade. Em 2021, foram 82 milhões e 500 mil reais disponíveis para obras. Nesse ano de 2024, 3 vezes mais. São 248 milhões disponíveis para fazer obra. Canteiro de obra em cidade, no município, rende voto. Essa é uma máxima da qual a gente não consegue fugir. Ele é sozinho o definidor da eleição? Evidentemente que não. Há outros fatores e há diversos tipos de eleitores que podem decidir em função de obras, em função de uma melhoria de infraestrutura, ou podem decidir por questões ideológicas ou por rejeição. Tudo isso está no pacote de quem vai fazer o depósito do seu voto lá na urna, apertando os botõezinhos para definir quem quer comandar o seu município. Mas esse dado eu não consigo fugir, porque ele é a manifestação claríssima do que é máquina pública. Máquina pública funcionando, em que o cidadão consegue perceber, é muito difícil de ser batida. O caso de Nova Lima ainda tem uma nuance muito importante para a oposição. Bom, a Fran mencionou, o professor Carlinhos era a posição consolidada de oposição no município da região metropolitana. Já não é nem cogitado mais para retornar à política local. Joberto Jobão é este nome. A principal opositora a João Marcelo era uma aliada de João Marcelo. A vereadora Juliana Salles, que agora foi para o PT, é um quadro oriundo do Cidadania, aliada de João Marcelo. O presidente da Câmara Municipal, eu conversei com ele no ano passado, ou nesse ano, não vou me recordar, acho que nesse ano. O Thiago Almeida era um vereador filiado ao PT. Em 2023, quando assumiu a Câmara, em função da proximidade com o João Marcelo e nas relações com a prefeitura, ele se desfiliou do PT e partiu para outra legenda. Ou seja, o cenário é completamente favorável até para a existência de uma oposição. Quer dizer, a oposição está restrita hoje a uma vereadora na Câmara Municipal, que veio do mesmo grupo político que João Marcelo, e tem ali alguns outros candidatos que estão, pré-candidatos que estão se colocando, mas é com uma distância gigantesca em relação a uma crítica específica. Eu achei ali, pesquisando um pouco mais sobre Nova Lima, olha, tem lá uma pré-candidata que está criticando PPPs na cidade, o que pode ser uma PPP da educação, algo que tem ressonância com o que Belo Horizonte fez nas UMEIs, por exemplo, de mudar um pouco a maneira de quem faz a gestão física para deixar só a estrutura educacional nas mãos do município. E aí, quando as críticas começam a aparecer, já tem uma proposta colocada para a Câmara Municipal para discutir de reajuste geral dos servidores no ano eleitoral. Então, o cenário me parece absolutamente favorável para João Marcelo por quase todos os lugares onde você poderia ter algum flanco de fraqueza dele nesse momento. E, olhando para o futuro, Marina, com números dessa ordem, com a quantidade de obras que o município tem para fazer, com a arrecadação que tem muito pouco a perder, porque é uma arrecadação muito sustentada na mineração, nos ativos que o município tem, eu acho muito difícil acontecer uma reviravolta no município. É eleição.
nada ganho de véspera. Mas acho muito pouco provável que algo fuja, talvez não dessa distância tão grande entre os candidatos, mas que uma derrota possa acontecer para o prefeito João Marcelo. Não me parece estar algo nesse cenário mesmo, não. Meninas, vamos chegando aqui ao final da nossa conversa, não sem antes passar pela fase das nossas apostas para a semana que vem. Ô, Francine Ferreira, você quer apostar Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek? Não, desculpa, Fran, pensei aqui um pouco em outras épocas e tal. A sua aposta para a semana que vem é Congresso Nacional, sobre o que você acha que devemos voltar os nossos olhares e os olhares de quem acompanha o podcast. Então, depois eu respondo, mas assim, sim, claro. da aposta em si, imagino que a gente deva ver como que a Justiça Eleitoral vai se posicionar, se é que vai se posicionar sobre aquelas ações movidas pelo MDB, pela União Brasil, que estão entrando hoje aí, sobre se o presidente Lula pediu ou não voto explícito para Guilherme Boulos, para a Prefeitura de São Paulo, nesta semana, porque isso pode ditar muito como outros padrinhos políticos vão se comportar ao longo do ano, até ali o dia 16 de agosto, que é quando começa para valer mesmo a campanha eleitoral. Muito bem. E só para falar, vamos ouvir, assim, Taylor Swift, ok, mas tá mais antiga, né? Vamos dar uma atualizada aí, Dua Lipa, não, uma galera aí nova. Não, Dua Lipa. Gosto. Claro que... Eu nem conheci, Dua Lipa, sim, já vi imagem, sim, é legal. Gosto. Cara. É bacana, a história é legal. A Taylor Swift eu ainda não tive a oportunidade de ouvi-la, apesar de ela frequentar toda hora o algoritmo lá do Spotify dizendo ouça Taylor Swift, ouça Taylor Swift, gente, ouça Taylor Swift. Mas eu ainda não me arrisquei a ouvir a moça. Nessa semana vai de Madonna, porque é pra entrar no ritmo. Que é mais da época de vocês. Eu não era nascido quando ela começou a estourar e tudo, mas vou ouvir pra conhecer Madonna pra entender o que é. Rainha, sempre rainha. Sempre, né? Marina Schettini, qual é a sua aposta para a semana que vem? É Taylor Swift? Não, Dua Lipa? um pouco menos musical, mas eu quero ver como que vão dançar ali os deputados, se é conforme a música ou não do governo, principalmente a base, diante do reajuste dos servidores. A proposta do governo é uma proposta que não cobre nem a inflação, e ela está chegando nesta quinta-feira, hoje, o dia que a gente grava, chegou à Assembleia a mensagem do governo, e a gente espera que essa tramitação comece já na próxima semana. Acho que vai dominar ali os trabalhos, até porque os servidores já estão colocando uma pressãozinha no governo. Eu não compartilhei nada do meu roteiro com a Marina Schettini, mas é exatamente a mesma aposta que eu tenho. Parafraseando aqui Sandy Júnior, né? Nossa, mas hoje a gente está tão eclético. Porque eu ouço muita coisa, eles são pessoas jovens, né? Jovens precisam ouvir coisas variadas e tal. Eu quero saber como é que o governo Zema vai ter que rebolar para conseguir, de alguma maneira, convencer. Jesus! Foi boa essa, né? Não, muito ruim. Não é do Sandy Júnior isso? Péssimo. É isso, gente. Nossa, eu só consegui. Não, mas você pensou muito rápido, rebolar com o Sandy Júnior, a gente precisa dizer isso. Gente, é a geração TikTok, eu tô me acostumando com essas coisas modernas e tal. Que eu acho que o governo Zema está, neste momento, colocado na tempestade perfeita. E não é nem um pouco positiva para o governo. É sem saber o que sai do regime de recuperação fiscal, enfrentando manifestações cada vez mais volumosas de membros da segurança pública, enfrentando dificuldades porque precisou apresentar para os seus servidores reajuste no IPSENG, dizendo, olha, preciso cobrar mais de você, servidor, para continuar mantendo o serviço, e apresentou um reajuste geral que é abaixo das perdas da inflação. Então, eu estou tentando entender como é que o governo Zema vai sair dessa conversa com algum ponto positivo aos olhos do servidor. Porque me parece que está muito difícil o momento em que o governador está, sem controlar as pautas que ele gostaria de ver na sua mão e ainda assim enfrentando um endurecimento das categorias que não estão nem um pouco satisfeitas com as perspectivas do governo para esse ano de 2024. Senhoritas, muito obrigado pela companhia neste podcast. Espero vocês na semana que vem, porque eu sei que eu estarei aqui. Não sei vocês, imagino que sim. Fran, você estará aqui na semana que vem? Sim, acho que sim. Na minha agenda tá esse compromisso. Se tiver um show ali no meio, não, brincando. Pode contar comigo aí, estarei aqui. Muito bem. Assim, se for possível. Sim. Assim, nós e a audiência deste podcast te aguardam. Se eu ganhar na loteria, não garanto, tá? Mas aí, assim, qual a hipótese de nós também estarmos aqui se você ganhar na loteria? Então, se você me perguntar, eu já vou responder. O futuro a Deus pertence. A Deus pertence. Exato. É isso. Então tá, Fran. Tchau, tchau. A gente se fala no próximo podcast.
Marina Schettini, bom tê-la conosco também. A gente se fala na próxima. Até. Muito obrigado pela sua companhia aqui no 3 sobre os 3. Se você não nos segue nas redes sociais, faça isso. Pode nos acompanhar no seu tocador de podcast, de música, no YouTube e muito mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.